tratar especificamente da teoria do indivíduo. Até porque nós somos únicos, exclusivos. Você, enquanto indivíduo, tem o seu valor inenarrável. Porque alguém igual a você não existe no mundo. Pode ter características assim semelhantes, às vezes cabelo, óleo, ideias, mas na verdade cada pessoa tem a sua identidade, tem o seu RG, cada pessoa tem a sua particularidade. Então, por você ser único e exclusivo, imagina só o seu valor, como você é raro, como você é rara, como você tem um valor que não existe preço que possa dar. Tanto é que num leilão, estavam vendendo um quadro bem pequeno, e foi. Aquele quadrinho que era de 21 por 17, imagina, pequeno assim, foi vendido por R$105 mil, porque era o único quadrinho daquele pintor, que depois eu lembro o nome e eu falo. Enfim, porque é único, é exclusivo, é raro, tá? Quando você fala daquela ideia da indústria cultural, essa qualidade de único perde, porque um quadrinho daquele pode ser reproduzido numa gráfica, daí você vê várias peças na loja de R$1,99, mas não é nada original. Agora você é único e exclusivo, e daí a gente vai começar com essa ideia, então, da teoria do indivíduo. As habilidades que a gente vai tratar nesta aula são refletir como os seres humanos se integram à natureza e à sociedade e suas perspectivas de responsabilidade e pertencimento. Essa reflexão, ela vai nos trazer assim aquela ideia de como que a gente consegue conviver um com o outro em sociedade, considerando o fato que nós somos diferentes uns dos outros, tá? E a outra habilidade é identificar as diferentes concepções dos indivíduos, os processos sociais que merecem críticas e as noções de alienação moral e construção social. Ou seja, a gente vai trabalhar essa ideia de indivíduo em basicamente duas perspectivas. Dois pensadores que foram essenciais para a construção da teoria do indivíduo. Ou seja, John Locke e Jeremy Bentham. Tá? Vamos começar com esse personagem chamado John Locke. Vocês já ouviram falar de John Locke, sim ou não? Sir, ele não era iluminista? Iluminista, muito bem. Que ajudou na independência dos Estados Unidos? Exatamente. Todos os seus escritos, as suas ideias ali, inclusive também da própria Revolução dos Estados Unidos, começaram a trabalhar com essa possibilidade contratual. E John Locke, então, ele viveu ali no século XVII, né? E foi o precursor, aquela pessoa que começou a trabalhar a ideia de contratualismo. Então, Locke defendeu a ideia de que todos nascemos como se fôssemos uma página em branco e que o nosso conhecimento é adquirido a partir das experiências vivenciadas. Bom, vamos pensar aqui. Se você tivesse nascido na Alemanha, que língua que você falaria? Alemão, né, senhor? Alemão. Alemão, não é? Quem nasce no Japão e acaba vivendo lá, geralmente fala o japonês. Na Itália, o italiano. Enfim, nós nascemos no Brasil, eu suponho que todos tenham nascido no Brasil, né? A gente aprende a falar a língua portuguesa, que é a língua do nosso país. Quando a gente nasce, a gente começa a adquirir as experiências a partir do ambiente onde a gente vive. John Locke, ele fala que nossa vida é como uma página em branco, que você vai ali desenhando, rabiscando, vai construindo alguma coisa
na sua alma, no seu espírito, na sua vida, e você vai então se identificando como aquele indivíduo que ficou com muitas impressões na sua vida a partir do nascimento. Então ele diz assim que uma das características do ser humano, enquanto alguém que é único, exclusivo, e que é um ser de natureza, que vem como se fosse a página em branco, ele tem essa qualidade de ser livre. E a liberdade seria também uma igualdade. Todos nascem iguais. Todos nascem assim, peladinhos, sem aquelas impressões das experiências do mundo. E conforme vão crescendo, vão se identificando, vão tendo o seu RG, vão tendo a sua própria identidade. Mas ele também coloca o seguinte: embora seja cada indivíduo como uma página em branco, o indivíduo também em si ele tem a sua natureza possessiva. Segundo Locke ainda, a característica do indivíduo ela pode se dar de duas maneiras: pelo direito natural e também pelo direito positivo. Esse direito deve vir a partir de um conjunto de leis criadas pelo homem. Segundo ele, a gente não pode colocar a nossa individualidade acima do direito do outro. E para isso nós temos que criar leis que nos colocam iguais diante da própria lei. Estão vendo essa imagem aí? O que vocês estão vendo aí? Contratualismo e casamento no cartório. Isso. Então, vejam só o que John Locke estava dizendo. Por causa dessa coisa de nós sermos diferentes, é necessário que se faça contrato. Vejam como é interessante. Até para um casamento de duas pessoas que se amam, é necessário que tenham testemunhas, é necessário assinar documento, e ainda não fica só nisso, é necessário registrar em cartório, porque o ser humano é complicado. E é assim que John Locke estava dizendo: olha, você é único, é exclusivo. Até os nossos próprios dedos são diferentes uns dos outros. E imagina assim, no mundo inteiro, não ter uma digital igual a do outro. Aos indivíduos é dada a igualdade da liberdade em ser desigual. E esse fato de você ter a sua personalidade, a sua identidade de ser diferente, faz com que no conjunto todo nós sejamos iguais na diferença. Como lidar com a liberdade da igualdade de ser diferente? O fato de você ser diferente, você está sendo sujeito a críticas e elogios. Somente pela exclusividade do ser não garante que ele não esteja sujeito a julgamentos. Por isso são necessárias as leis. Uma outra ideia de indivíduo parte desse homem chamado Jeremy Bentham, a ideia de utilitarismo. Pensamento de Jeremy Bentham: é inútil falar do interesse da comunidade sem entender qual é o interesse do indivíduo. Vejam só, enquanto John Locke falava que nós somos diferentes, mas nós temos que olhar o coletivo, Jeremy Bentham ele ia na contramão, falou assim: olha, pelo fato de eu ser diferente, eu tenho que olhar para mim mesmo, tenho que dar valor àquilo que é mais importante para mim. Enquanto indivíduo, eu sou mais eu. Se existe alguma coisa que deve ser preservada na vida, deve ser alguma coisa que seja útil para mim e para a sociedade num todo. Então a corrente defendida por Jeremy Bentham diz que o homem, o ser humano, é apenas um ser que possui desejos e prazeres, e que esses devem ser buscados a todo custo. Então, segundo o contratualismo, que é uma ideia mais conservadora, as pessoas não podem delegar ao governo algo que seria ilegal elas próprias fazerem. Em outras palavras, a gente tem que ser conservador. Já com o pensamento mais utilitarista, liberal, de Jeremy Bentham, ele coloca o seguinte: a maior felicidade do maior número é o fundamento da moral e da legislação. Em outras palavras, ele está querendo dizer o seguinte: o fundamento da nossa legislação, da nossa lei,
tem que ser alguma coisa que esteja voltada ao prazer do ser humano, porque é isso que ele quer. Daí vem essas duas ideias, tanto a de John Locke